Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar o capítulo 1 do curso de Cálculo Engenharia de Computação. No capítulo 1 nós vamos fazer uma breve revisão dos conteúdos que vocês estudaram no ensino médio. Vamos iniciar com funções em modelos. Quando se fala de função, a gente precisa entender, de fazer uma definição de função e também mostrar maneiras para que essas funções sejam representadas. Neste caso, nós temos 4 maneiras principais. As funções surgem quando há uma necessidade de atribuir valores a uma determinada situação e gerar outros valores a partir dessas primeiras. Como que funciona? A função, na verdade, é uma interdependência entre dois valores. Ou seja, as funções surgem quando uma quantidade depende de outra. Vamos ver algumas situações. A área do círculo depende do raio. Ou seja, quanto maior o raio, maior será a área do círculo. E nós temos uma fórmula básica para calcular a área do círculo, que a área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Ou seja, a cada número R positivo está associado a um único valor A, e dizemos que A é uma função de R. Perceba que ele diz que R é um valor positivo, ou seja, aqui ele já começa a me dar uma definição de domínio de uma função. Ou seja, a variável nesse caso aqui dessa função A igual a πr ao quadrado, a variável dependente é o A. Ou seja, o A, para existir a área, depende do raio R. Então, a variável dependente é o A e a variável independente é o raio. Ou seja, no caso, a variável independente, ela sempre será o domínio da função. Então, toda função tem um domínio. E a gente precisa aprender a expressar esse domínio. Para quê? Para saber onde nós podemos trabalhar. Nesse caso, o raio sempre será um valor positivo. Ele não pode nem ser nulo, ou seja, igual a zero. Ele tem que ser positivo. Porque não existe, por exemplo, um círculo onde o raio é zero. Dando sequência, vamos ver uma outra situação. A população humana do mundo, representada pela letra P, depende do tempo. Ou seja, o tempo vai passando e a população vai crescendo. Hoje, por exemplo, no Brasil, nós somos em torno de 210 milhões de habitantes. Na década de 70, nós éramos 70 mil. Em 2000 ali, a gente não tinha nem 200 milhões de habitantes. Então, o tempo vai passando e como a natalidade é superior à mortalidade, a tendência é que a população humana venha a crescer, né? Antigamente, por exemplo, se falava que a população humana crescia em uma função exponencial, né? Ela era maior. E era até a teoria de Malthus, né? Ou seja, a população cresce numa exponencial e os alimentos crescem numa linear, né? Mas isso aí já caiu por terra, as coisas mudaram bastante. Mas isso é um assunto que nós não vamos tratar nesse momento aqui. É só um exemplo. Então, a população P depende do tempo. A tabela mostra as estimativas de população mundial P num determinado tempo, em certos anos. Por exemplo, em 1900 nós tínhamos 1 bilhão de habitantes, né? Em 2010 nós tínhamos 6 bilhões de habitantes, 6,8, 7 bilhões. Então, basicamente, nós
já ultrapassamos essa marca, né? Você pode observar que essa função aqui, P em função de t, foi dada por uma tabela. Ó. Repara para vocês verem. Porém, cada valor t há um valor correspondente de P. E dizemos que P é uma função de t. Olha que coisa importante. Por exemplo, no ano 1900, o ano de 1900, que é t, tem uma população de 1 bilhão e 600 milhões. Isso quer dizer que no ano de 1900 só pode ter uma única população correspondente. Assim, por exemplo, se nós pegarmos o ano 1990, o ano de 1990 só tem uma população mundial associada a ele. Assim, em 2000 só temos uma população mundial associada, que é 6 bilhões. Em 2010, 6,8, aproximadamente 6,9 bilhões de habitantes. Isso é muito importante na hora de você definir uma função, ou seja, cada variável independente tem que estar associado a uma única variável dependente. Ou seja, eu não posso ter uma variável dependente, nesse caso, puxando. Eu não posso ter, por exemplo, uma variável independente associada a duas dependentes. Ela não vai gerar duas, ela só vai gerar uma, porque é uma lei só. Outros exemplos de funções. O custo C de enviar um envelope grande depende do peso W do envelope. Embora não seja uma fórmula simples relacionada entre W e C, o correio tem uma fórmula que permite calcular C quando W é dado. Então eles têm uma fórmula lá, é uma função que quando você coloca o valor do peso W, ele vai gerar um custo C para o seu envio. Ou seja, vamos lembrar aqui, cada W, ou seja, cada peso, está associado a um único custo. Então eu não posso ter, por exemplo, vamos supor, um peso de 10 kg, uma embalagem de 10 kg, ela não pode ter dois preços para ela só pode ter um preço. Então cada peso gera apenas um custo para você enviar. Lógico, se pesar 11, aí é um outro peso, vai gerar um outro custo. Mas o 11 quilos não vai gerar, por exemplo, dois custos diferentes. Ou seja, cada variável independente está associada a uma única variável dependente. Nesse caso, cada peso de envelope está associado a um único custo de envio. Um outro exemplo que nós vemos aqui é a aceleração vertical A do solo medida por um sismógrafo durante um terremoto. É uma função do tempo decorrido t. A figura 1 demonstra um gráfico gerado por atividade sísmica durante o terremoto que chocou Los Angeles em 1994, para um dado valor de t. O gráfico fornece um valor correspondente de A. Vamos verificar o gráfico. Então aqui nós temos um gráfico, o tempo decorrido, e gerou um valor de A. O que seria o A mesmo? A aceleração vertical A do solo, medida por um sismógrafo. Tá. Então a aceleração vertical do solo, ou seja, o solo indo para cima e para baixo, né, o solo balançando para cima e para baixo, ou seja, ele sobe e desce, sobe e desce. Aceleração vertical do solo, não é a intensidade do terremoto. Então ela é dada em centímetros por segundo quadrado. Então a aceleração sempre é ao quadrado, né? Então a aceleração ela pode o quê? Ela pode aumentar, o solo está
aumentando a aceleração e diminuindo, nesse caso, né? O movimento do solo, ele está mais rápido ou mais lento? Desculpa, eu acho que eu falei que era subir e descer. Não, não é subir e descer. É a aceleração do movimento em relação ao tempo. Então nós podemos ver que em um determinado ponto aqui nós tivemos um pico de aceleração desse ponto aqui, ó, né? Aí você vai me perguntar, mas professor, por que a aceleração aqui está negativa? Não, não é aceleração negativa. Aceleração negativa é quando há uma desaceleração. Em física funciona dessa forma. Então nós não temos algo negativo, e sim uma redução. Quando se fala em aceleração, quando você freia um automóvel, por exemplo, você está desacelerando. Lógico que o valor da velocidade não vai ser negativo. E sim, nós estamos falando de desaceleração, tá? Então nós temos um gráfico aqui, uma outra maneira de representar essa função. Em geral, consideremos as funções aos quais D e E são conjunto de números reais. O conjunto D é chamado de domínio da função. O número f de x é o valor de f em x e é lido f de x. O intervalo de f é o conjunto de todos os valores possíveis de f de x, conforme x varia para todo o domínio. O símbolo que representa um número arbitrário no domínio de uma função é denominado uma variável independente. Eu já acabei de falar para vocês anteriormente, né? Então, o x é a variável independente e o f de x, que também podemos chamar de y, ou seja, em função de x nós vamos encontrar um determinado valor, que é chamado de variável dependente. E a variável independente é o domínio da função, né? E também podemos dizer que o f de x é a imagem da função, né? Um símbolo que representa um número na imagem de f é denominado uma variável dependente. No exemplo A, a variável R é independente, enquanto A é dependente. Eu já falei para vocês anteriormente, né? O raio é a variável independente e o A, que é a área do círculo, é a variável dependente, ou seja, depende do raio para existir. E cada valor, lembrando que cada raio gera uma área diferente, ou seja, cada domínio está associado a uma única imagem, né? Ou seja, cada entrada de x, ou seja, cada valor de x que entra na função, que entra na fórmula, gera, ou seja, sai um outro valor chamado f de x, gera uma imagem, né? Vamos ver isso aqui pelo diagrama de flechas, também chamado diagrama de Venn. Nesse caso aqui, repare aqui que nós temos uma função de D em E, certo? Uma função de D em E, isso é muito importante. Não adianta ter dois diagramas e não identificar função de quem para quem. Nesse caso, de D em E, significa que D é meu domínio e E é o conjunto E é meu contradomínio. Logicamente, os valores que recebem a setinha aqui é chamado de imagem de D, certo? Então, o x está associado ao f de x, o A está associado ao f de A e esse aqui está associado a um outro valor que ele não representou aqui. Cada flecha conecta um elemento de D com um elemento de E. A seta indica que f de x está associado a x, f de A está associado a e assim por diante. O método mais comum de visualizar uma função consiste em fazer seu gráfico. Vamos voltar aqui atrás só para a gente definir, então, fazer uma definição precisa de função aqui. O que seria uma função? É uma relação de interdependência entre duas grandezas, onde cada grandeza do domínio
deve estar associada a uma única grandeza do contradomínio, que seria a sua imagem. Ou seja, cada valor de x associado a um único valor em y. Por exemplo, se essa outra setinha aqui, vamos supor, tivesse um valor b aqui, e esse valor b não tivesse associado a nenhum único valor do lado de cá, ao diagrama de E, não seria uma função. Ou seja, por que não seria uma função? Porque eu não teria, por exemplo, um valor de x associado a um valor de y. Então não seria função. Outro caso que não seria uma função, por exemplo, se eu tivesse esse valor aqui de A, esse domínio A, associado também ao f de x. Isso não seria uma função. Por quê? Porque eu teria um domínio associado a dois valores diferentes em y. Lembra do exemplo anterior. Eu não posso ter, por exemplo, um raio associado a duas áreas diferentes. Para cada raio existe outras duas áreas. O método mais comum de visualizar uma função consiste em fazer seu gráfico. Se f for uma função com domínio D, então seu gráfico será um conjunto de pares ordenados, ou seja, x e f de x pertence, sendo x pertencente a D, ou seja, x é o domínio, pertence ao domínio e gera um f de x, é um par ordenado, x e y ele costuma chamar, que o f de x é y. Note que esses são os pares entrada e saída. Entre outras palavras, o gráfico de uma função consiste de todos os pontos x e y no plano de coordenadas, tal que y é f de x e x está no domínio de f. O gráfico de uma função nos proporciona uma figura útil do comportamento ou histórico da função. Uma vez que a coordenada y de qualquer ponto xy sobre o gráfico é y igual a f de x, podemos ler o valor de f de x como a altura do ponto no gráfico acima de x. Então, nós podemos observar aqui que para quando x é 1, nós temos um valor f de 1, que é esse ponto aqui, gera esse ponto aqui. Quando x é 2, nós temos o f de 2, que é esse ponto aqui. Quando x é um valor arbitrário qualquer, ele vai gerar um f de x qualquer aqui. Então nós temos aqui os pares ordenados. O que ele quis dizer acima, logicamente, se esse valor aqui é o valor de y nesse ponto aqui, então ele gera uma altura, porque essa altura aqui é a mesma dessa aqui. E assim por diante. Aqui é o valor de y, o f de 2, esse é o valor aqui. E esse valor daqui até 0 aqui, daqui até aqui é o mesmo desses dois pontos aqui. Certo? O gráfico de f também nos permite visualizar o domínio de f sobre o eixo x e a imagem sobre o eixo y, como na figura. Então, o domínio é o x e a imagem é o y. Mas num gráfico é muito importante também você saber analisar o domínio da função. O que seria o domínio da função? Você vai olhar para os valores de x apenas. Esquece a curva do gráfico. Observa onde o gráfico começa em relação ao eixo horizontal e onde ele termina, que nós podemos ver que ele começa, o menor valor ele começa aqui e termina aqui. Então nesse ponto aqui, qual é o menor valor de x? Esse pontinho vermelho aqui. E nesse ponto aqui, qual é o maior valor de x para ele? Esse pontinho aqui. Então você pode ver que o domínio da função está no intervalo desse ponto até esse ponto aqui. E onde seria a imagem? Como eu verifico a imagem de uma função? Olhando para o eixo vertical, o eixo y no caso. Então, muito cuidado, porque você não pode exatamente nesse caso aqui olhar onde a sua função ela aqui e aqui, porque aqui você olha para o valor de x. Quando você fala de y, você tem que ver qual o ponto mínimo e qual o ponto máximo da função. Então, o ponto mínimo da função seria exatamente esse valor aqui, Daqui para baixo a sua função não vem mais, não tem mais, a função não passa aqui, Ela para aqui. Então, esse é o menor valor de y nesse ponto aqui, E qual que seria o maior valor de y? Não é esse ponto onde a função termina,
porque ela é uma função, ela é crescente aqui e decrescente aqui. Então, o maior ponto seria esse aqui, esse ponto aqui. Então, você pode ver que a imagem é nesse intervalo, desse ponto até esse ponto. Vamos ver um exemplo para a gente definir melhor isso. O gráfico de uma função f está mostrado na figura 6. Encontre os valores de f de 1 e f de 5. Isso é muito fácil de a gente definir. Quando ele quer o f de 1, quando o x é 1, você sai de 1 de x e vai até o gráfico. Até o gráfico aqui na setinha, olha só. Nesse ponto aqui, qual o valor de y, ou seja, de f de 1 nesse ponto aqui? Nesse ponto aqui o valor é 1, 2, 3. Então o f de 1 vale 3. E o f de 5, por exemplo, onde está o 5? Aqui é 1, 2, 3, 4, 5. O f de 5, isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5. O f de 5 é um valor que está entre 0 e menos 1. Eu não consigo definir ele muito bem. E quais são os valores, o domínio e a imagem de f? O domínio, por exemplo, seria de 0 até 7. E qual seria a imagem de f? A imagem de f seria o ponto mínimo e o ponto máximo da nossa função, que nesse caso seria menos 2 até 4, de menos 2 até 4. Representações de funções. É possível representar uma função de 4 maneiras. Verbalmente, eu posso descrever alguma situação para vocês. Numericamente, por meio de tabela de valores. Visualmente, através de um gráfico. E algebricamente, utilizando uma forma explícita. Vamos lá. Próximo exemplo. Quando você abre uma torneira de água quente, a temperatura T da água depende do tempo no qual a água está correndo. Esboce um gráfico de T com uma função do tempo decorrido da abertura da torneira. A temperatura inicial da água corrente está próxima da temperatura ambiente, pois ela estava em repouso nos canos. Quando a água do tanque de água quente começa a escoar na torneira, T aumenta rapidamente. Na próxima fase, T fica constante na temperatura da água aquecida no tanque. Quando o tanque fica vazio, T decresce para a temperatura da fonte da água. Então nós temos um gráfico representando a seguinte situação. Quando ela sai pelo cano, ela aumenta, depois fica constante e depois ela vai perdendo a temperatura até ficar constante novamente. O gráfico de uma função é uma curva no plano OX, OXY. Mas surge uma questão: quais curvas no plano são gráfico de funções? Essa pergunta será respondida por meio do teste a seguir. Então, nós definimos lá atrás que uma função é uma relação de interdependência entre duas grandezas, onde cada valor de x, ou seja, cada domínio, está associado a um único contradomínio gerando uma imagem, ou seja, cada x associado a um único valor de y. Então você não pode ter, por exemplo, um valor de x associado a dois valores de y. É só você analisar isso no gráfico. Por exemplo, no primeiro gráfico aqui da figura, nós temos uma linha, uma curva passando, e você percebe que cada valor de x que você pegar, se eu pegar um valor de x nesse ponto aqui, ele vai estar associado a um único valor de y. Então, nesse caso, nós não temos nenhuma situação onde eu tenho um valor de x associado a 2 em y. Mas se você olhar do lado do gráfico, no
outro gráfico, eu tenho um valor de x aqui que é a, e esse a está associado a esse valor aqui de y, que eu venho até aqui no y, e esse menor, e eu tenho esse valor de a associado a um outro valor de y maior. Então esse gráfico aqui, isso é um gráfico, ele não é uma função. Todos eles são gráficos, não deixa de ser gráfico, mas ele não representa uma função para nós. Certo? E uma forma de você analisar isso é só você traçar uma paralela à vertical y. Se você traçar uma paralela na vertical y, em um determinado ponto, essa paralela cortar 2 pontos do seu gráfico, significa que aquele gráfico não é uma função. Essa aqui é a parte que eu acabei explicando agora já. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos ver um gráfico representado pela parabólica x igual a y ao quadrado menos 2. Não é o gráfico de uma função de x, pois, como podemos ver, existem retas verticais que interceptam a parábola duas vezes. A parábola, no entanto, contém os gráficos de duas funções de x. O que ele quer dizer com isso? Se eu olhar separadamente, para a figura, eu posso encontrar duas funções. Só que se essas duas funções, elas automaticamente juntas, elas não geram uma função, né? Ela gera uma parábola. Vamos dar continuidade. Vamos verificar isso na prática. Note que a função x igual a y ao quadrado menos 2 implica que y ao quadrado é igual a x mais 2. Né? Fazendo todas as transposições aí, isolando o y ao quadrado de x mais 2, de modo que, quando você passar ao quadrado, y é igual a mais ou menos raiz de x mais 2. Assim, a metade superior e a inferior da parábola são os gráficos de f de x igual a raiz de x mais 2 e g de x é igual a menos raiz de x mais 2. Então nós temos duas funções separadas. Y é igual a raiz de x mais 2, uma função irracional, e y é igual a menos a raiz de x mais 2, outra função irracional. Nesse caso, se nós juntarmos as duas, a gente cria uma parábola, que não é uma função. Observe que, se invertermos os papéis de x e y, então a equação x igual a h de y é igual a y ao quadrado menos 2. Define x como uma função de y, com y como uma variável independente e x como uma variável dependente. E a parábola agora é o gráfico de uma função h. Então, o que nós temos aqui dizendo o seguinte? Nesse caso, a gente trocou o x pelo y apenas, então gerou uma função. Porque nesse caso aqui, quem está ao quadrado aqui é o y. Então a função é x em função de y. Só trocamos as duas variáveis de lugares, uma pela outra. Função definidas por partes. Vamos lá. Uma função f pode ser definida da seguinte forma: f de x, ela vai ser 1 menos x, se x for menor ou igual a menos 1, e f de x igual a x ao quadrado se x for maior que menos 1. Avalie f de menos 2, f de menos 1 e f de 0 e esboce o gráfico. Lembre-se que toda função é uma regra. Para essa função em particular, a regra é a seguinte. Primeiro, observe o valor de entrada de x. Se acontecer de x for menor ou igual a menos 1, então a nossa regra que nós vamos utilizar é f de x igual a 1 menos x, ou seja, uma função do primeiro grau. Por outro lado,
Se x for maior do que menos 1, então nossa função vai ser f de x igual a x ao quadrado, ou seja, uma função quadrática do segundo grau. Uma vez que menos 2 é menor que menos 1, então temos que f de menos 2, aí você substitui, vai ficar 1 menos menos 2 vai ser igual a 3. Então a imagem é 3, ou seja, para menos 2 eu tenho y igual a 3. Uma vez que menos 1 é menor ou igual a menos 1, temos que f de menos 1 é igual a 1 menos menos 1, que vai gerar 2. Uma vez que 0 é maior que menos 1, temos que f de 0 é igual a 0 ao quadrado. Você já está usando a segunda lei, porque ele é maior que menos 1. Então 0 ao quadrado é igual a 0. Como fazer o gráfico de f? Observe. Observamos que quando x é menor ou igual a menos 1, então a nossa função utilizada vai ser f de x igual a 1 menos x. Assim, a parte do gráfico de f à esquerda da reta vertical, x igual a menos 1, deve coincidir com a reta y igual a 1 menos x. Essa última com inclinação igual a menos 1, ou seja, o coeficiente angular é igual a menos 1, nesse caso aqui, ó, né? O valor que acompanha x com o nosso coeficiente angular. E uma interseção com o eixo y igual a 1. Veremos. Se x for maior que menos 1, então o nosso gráfico é dado pela lei f de x igual a x ao quadrado, ou seja, uma função do segundo grau. Dessa forma, a parte do gráfico de f à direita de x igual a menos 1 deve coincidir com o gráfico da função y igual a x ao quadrado, que é uma parábola. Isso nos permite esboçar o gráfico da função. Então, para valores menores ou iguais a menos 1, nós temos uma função linear decrescente. E para valores maiores que menos 1, nós temos uma parábola. O círculo cheio indica que o ponto menos 1 e 2 está incluso no gráfico da função linear. O círculo vazio indica que o ponto menos 1 e 1 está excluído do gráfico, ou seja, o ponto menos 1 só pertence à função linear. O ponto menos 1 não pertence à função quadrática. Ou seja, eu não tenho um valor de x, muita atenção nisso, eu não tenho um valor de x associado a dois valores em y, nesse caso. Então eu tenho um buraco aqui no meio, que mais à frente no nosso estudo nós vamos analisar a continuidade de uma função. Nós vamos, por exemplo, saber definir se essa é uma função contínua ou descontínua. Mas é isso mais para frente nos nossos estudos. O próximo exemplo de uma função definida por partes é a função valor absoluto. Lembre-se que valor absoluto é um número A, denotado por módulo de A, é a distância de A até zero sobre a reta real. Como distâncias são sempre positivas ou nulas, temos que módulo de A é maior ou igual a zero para todo número A. Por exemplo, o módulo de 3 é exatamente 3. O módulo de menos 3 também é 3. O módulo de 0 é 0. O módulo de raiz de 2 menos 1 é raiz de 2 menos 1, pois a raiz de 2 é um valor maior do que 1. Né? E o módulo de 3 menos π, lembra que π é aproximadamente 3,14. Então 3 menos 3,14 vai gerar um valor negativo. Então o módulo de um valor negativo é sempre o seu oposto. Ou seja, qual que é o oposto de 3 menos π? Será menos 3 mais π. Ou, se você preferir escrever, π menos 3. Em geral, temos que o módulo de A é A se o valor de A for maior ou igual a zero. Lógico, o módulo de 0 é 0, né? Então ele pode ser igual a zero. E o módulo
de A vai ser igual a menos A se o valor de A for menor que zero. Ou seja, toda vez que você tem um polinômio escrito dentro do módulo e você tem a certeza que esse polinômio é negativo, então o módulo dele será o valor oposto desse polinômio. Ou seja, você vai escrever esse polinômio com sinais trocados, sempre. Esboça o gráfico da função f de x igual a módulo de x. O que você vai ter que fazer? Então, você vai basicamente desmembrar esse módulo. Como eu quero um valor f de x igual a módulo de x, nós temos a seguinte situação. Se x for um valor positivo ou igual a zero, qualquer valor que eu atribuir a x vai ser ele mesmo. Ou seja, então nós temos uma função, vai ser x se x for maior ou igual a zero. Porém, se eu atribuir valores para x menores do que zero, o módulo vai ser um valor positivo, ou seja, vai ser um valor oposto. Então, quando o x for menor do que zero, a minha função vai ser como menos x. O menos sempre é o valor oposto, certo? Usando o método empregado no exemplo 7, veremos que o gráfico de f coincide com uma reta y igual a x à direita do eixo y e a reta y igual a menos x à esquerda do eixo y. Veja na figura. Então você vai fazer por partes. Você vai fazer y igual a x e depois y igual a menos x. Fazer dois gráficos, juntar os dois gráficos e colocar. Então, o principal que nós temos que fazer é saber separar uma função modular nesse sentido aqui. No exemplo C, no início dessa sessão, consideremos o custo W do envio de uma carta de primeira classe em Hong Kong em C, com o peso W. De fato, essa é uma função definida por partes, pois a partir da tabela de valores na página 3 temos. Vai ser 1,40 quando o peso for de 0 até 30. For maior que 0 e menor ou igual a 30. Vai ser 2,20 quando o nosso peso W for maior que 30 e menor ou igual a 50. E assim sucessivamente, como apresenta a nossa função escrita por uma fórmula. E nós temos o gráfico gerado aqui, né? De 0 a 50, de 50 a 100, de 100 a 150, 150 a 200. Você pode entender então por que funções similares a essa são chamadas de funções escada. Elas pulam de um valor para o próximo. Vamos agora falar um pouquinho de simetria de uma função. Se uma função f satisfaz, ou seja, f de menos x é igual a f de x para todo número x em seu domínio, então f é chamada de função par. Por exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado é par, pois se você atribuir um valor de x para essa função, você vai encontrar um f de x. E se você atribuir um valor simétrico a x, ou seja, menos x para essa função, você vai encontrar o mesmo valor de f de x. Logo, quando você tem dois valores, duas grandezas independentes, simétricas, numa função par, ela sempre vai gerar a mesma imagem. É o que nós podemos ver no gráfico. Para x, para o valor de x igual a menos x, nós encontramos o valor de y aqui. E também para valor de x
simétrico a menos x, nós encontramos o mesmo valor de f de x. Fique atento à definição da função. Ele diz que um valor de x não pode estar associado a dois valores de y. Ou seja, cada x deve estar associado a um único valor de y. Essa é a definição de função. Aqui já funciona diferente. Aqui nós temos dois valores diferentes de x, ou seja, menos x e x associado a um único valor em y. E isso é uma função. Por quê? O menos x, pega isso separadamente para você observar. O menos x está associado a quantos valores em y? Apenas um. E o x também está associado a apenas um valor em y. Então, isso traz para nós a definição precisa da função. Isso não contradiz a função. Em nenhum momento ele diz que dois valores diferentes de x não podem estar associados a um único valor. Pode, e nesse caso deve. É uma função quadrática. Vamos analisar uma outra situação. O significado geométrico de uma função ser par é que seu gráfico é simétrico em relação ao eixo y. Então ele é todo simétrico, né? Para todo valor simétrico aqui você vai encontrar o mesmo valor de y. Isso significa que se fizermos o gráfico de uma função f para x maior ou igual a zero, então para obter o gráfico inteiro basta refletir essa parte em torno do eixo y. Ou seja, se você quer ter uma noção de um gráfico de uma função par, se você construir essa função do lado direito da vertical y, e se a vertical y for um espelho, ela vai refletir do lado esquerdo a essa vertical o mesmo desenho que você fez do lado direito. Se f satisfaz f de menos x é igual a menos f de x, ou seja, se você está atribuindo agora f de menos x e depois você pega o simétrico de x e os valores de f de x são opostos em seu domínio, é uma função ímpar. Por exemplo, a função f de x igual a x ao cubo é ímpar, pois f de menos x é igual a menos x elevado ao cubo, que é igual a menos o x ao cubo, que é igual a menos f de x. Ou seja, nesse caso é diferente da função par, né? Na função par nós pegamos dois valores simétricos e ela gera um único valor com sinais iguais. Na função ímpar pega dois valores simétricos e a segunda função ela continua com sinal diferente. O gráfico de uma função ímpar é simétrico em relação à origem. Olha que interessante. No gráfico de uma função, eu vou voltar aqui, no gráfico de uma função par, ela é simétrica, como nós dizemos, em relação ao eixo y. Ao eixo y ou um eixo paralelo ou perpendicular a x. Nesse caso, né? Paralelo a y ou perpendicular a x em qualquer outro ponto. Nesse caso aqui, por coincidência, o nosso vértice está em zero aqui, né? O valor de x dele é zero, então ele é simétrico em relação ao eixo y. E aqui, na função ímpar, ele é simétrico à origem. Observa o gráfico.
Se já tivermos o gráfico de f para x maior que zero, podemos obter o restante do gráfico girando essa parte 180 graus em torno da origem. Ou seja, você pega essa parte aqui, ó, daqui até aqui, e você vai girar ela 180 graus. Você vai fazer um giro de 180 graus. Lógico que não 360. 360 você volta no mesmo lugar, né? Então seria metade. Se você girar metade, ela vai gerar outro gráfico. Então é uma forma de, às vezes, você poder analisar um gráfico de uma função a partir dessa definição. Ou seja, sem precisar construir o gráfico na sua totalidade, você pode definir a forma dele a partir desses conceitos de simétrico em relação ao eixo y quando é função par e simétrico em relação ao eixo, à origem quando for uma função ímpar. Vamos ver alguns exemplos algebricamente. Determine se a função é par, ímpar ou nenhum dos dois. f de x igual x à quinta mais x. Solução. Lógico, se você atribuir x, você vai encontrar a mesma forma, né? Não tem por que a gente fazer. Então, basta nesse caso aqui a gente trabalhar da seguinte forma: substituir o x por menos x, para ver qual vai ser o valor simétrico de x. Então, o simétrico de x é menos x. Então, vai ficar menos x elevado à quinta mais menos x. Nesse caso aqui, fazendo todas as operações, nós vamos chegar no final e vamos encontrar menos x à quinta mais x, ou seja, a simetria da nossa função. Ela está toda simétrica, ó, menos x à quinta menos x. Aqui é x à quinta mais x, então ela gerou x à quinta menos x. Então você coloca, faz uma fatoração aqui, vai ficar menos x à quinta mais x, ou seja, menos o f de x. Portanto, f é uma função ímpar. Por que ela é uma função ímpar? Porque eu atribuí o valor simétrico ao x e a minha função e o meu f também ficou simétrico, não ficou igual. Se tivesse ficado igual, seria uma função par. Vamos ver o item B. 1 menos x à quarta. 1 menos x à quarta, vamos atribuir para ele o x valor de menos 1. Se nós atribuirmos esse valor, vai ficar 1 menos x à quarta é igual a 1 menos x à quarta. Ou seja, a função continuou a mesma. Ou seja, os valores simétricos de x geraram o mesmo valor de f de x. Isso significa que a nossa função é par. Vamos analisar a próxima função, letra C. Letra C é 2x menos x ao quadrado. Quando nós substituímos os valores 2x menos x ao quadrado, nós chegamos à situação que nem encontramos o valor simétrico, faz todas as operações matemáticas, não encontramos valores simétricos e também não encontramos valores iguais. Então a gente pode concluir que a nossa função não é par e nem ímpar. Ou seja, nesse caso aí, para construir um gráfico a partir da simetria das funções não seria possível. Então você só consegue, resumindo, você só consegue gerar gráficos a partir de funções pares e ímpares sem fazer todos os cálculos. Os gráficos das funções no exemplo 11 da figura 21, observe que o gráfico de h não é simétrico em relação ao eixo y, nem em relação à origem. Funções crescentes e decrescentes. O gráfico da figura cresce de A para B, decresce de B para C e cresce novamente de C para D. Dizemos que a função é crescente no intervalo de A até intervalo fechado de A e B, decrescente no intervalo de B e C e crescente novamente no intervalo de C e D.
né? Então nós temos uma função aqui que ela tem várias partes, ou seja, de A até B ela é crescente. Vamos analisar a definição de crescente, ou seja, se o valor de B for maior do que A e consequentemente o f de B for maior do que o f de A, significa que a nossa função é crescente. Fazendo novamente a definição no intervalo de B até C. Se C for maior que B e o f de C for menor do que o f de B, a gente conclui que a nossa função é decrescente. E assim podemos analisar aqui também. No intervalo de C até D, ou seja, se o f de D for maior do que o f de C, partindo do princípio que D é maior que C, então nossa função é crescente. Note, o que eu acabei de falar aqui, que eu expliquei lá no gráfico, é essa parte do slide aqui. Na definição de uma função crescente, é importante perceber que a desigualdade deve responder a cada par de números x1 e x2. Tudo que eu falei ali foi basicamente essa parte aqui, tá? A definição. Então aqui nós vamos finalizar essa primeira parte do capítulo aqui, certo?